Olá pessoal, tudo bem? Professor Emanuel aqui. A aula de hoje, então, o tema é a parte de formatação. Vocês já possuem um esqueleto de projeto, já tem algum conteúdo, então, em conjunto com a aula anterior, que a gente viu algumas ferramentas, a ideia agora aqui é ver como apresentar o projeto de pesquisa de vocês, como colocar um formato, uma estrutura, para ele ter uma qualidade ainda maior. Então, pessoal, a escrita acadêmica deve ser feita a partir de procedimentos que garantam a padronização e a uniformização metodológica, segundo as normas técnicas oficiais, tá, né, bem oficial. Reforçando o que eu disse, uma das mais fortes características de um trabalho científico é o cuidado com a sua apresentação e a configuração em estruturas sistematizadas. Então, o trabalho, além de... Ou seja, não adianta o trabalho ser bom, ter um bom conteúdo, se a apresentação dele, a estrutura dele pecar. Então, a gente tem que saber também vender o peixe, formatar ele, deixar uma cara bonita. No Brasil, quem geralmente define os padrões de publicação responsável de normas técnicas é a ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela criou uma norma específica para um projeto de pesquisa, é a NBR 15287. Aqui eu faço um parênteses, né? Embora exista essa norma para projetos científicos, geralmente cada unidade, cada instituição, unidade tem seu padrão, é baseado na BNT, mas tem seu padrão de apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? Então, na aula de hoje a gente vai dar uma passada pela norma técnica e tentar direcionar como a gente vai formatar e estruturar um trabalho de pesquisa. A última versão da NBR 15287 é de 2011, então por isso que eu botei aquele 2.2011 ali no título aqui do slide. Ela tem o título Informação e Documentação, Projeto de Pesquisa, Apresentação. Possui 8 páginas e é vendida por R$ 62,80 aqui no catálogo da BNT. Né? Aqui embaixo está o link para o catálogo, depois pelo PDF você consegue acessar. O engraçado é que tem um valor alto para o tamanho de documento, né, pela quantidade de informação que fornece. Eu acredito que seja por isso que toda instituição que tem seu trabalho científico, disponibiliza seu template, seu modelo de trabalho científico, não diz que é baseado na BNT, talvez diga que é inspirado, talvez para não ter que arcar com esse custo. Aqui, por curiosidade, eu trouxe a capa dessa norma, tá? Vocês podem até, se quiserem consultar depois, aqui está a edição que eu me baseei para elaborar a aula de hoje, tá? Então, e é bem simples, não tem nada demais, é só uma norma comum, né? São duas seções que nos interessam da norma. Primeiro, a seção que fala de estrutura, da estrutura do projeto de pesquisa, e depois a seção de regras gerais, que fala mais de formato. Vamos começar a falar então primeiro da estrutura, o que deve aparecer num projeto de pesquisa, quais são os elementos, tá? A norma então pega a estrutura e divide em duas partes, a parte externa do projeto de pesquisa e a parte interna. E a parte interna é composta de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Agora, mais para frente, vamos ver o que é cada um desses elementos, ou partes. A parte externa do projeto de pesquisa, segundo a BNT, é composta de duas partes, dois elementos, a capa e a lombada, ambos opcional. Vamos falar sobre a capa, né? Se vocês optarem por usar uma capa no trabalho, ela deve ter o nome da instituição onde o trabalho será submetido, né? Em alguns lugares também coloco o departamento, a unidade ou o centro que o trabalho está sendo desenvolvido, o nome dos autores, né? O título do trabalho, também pode ter um subtítulo. Quando se usa um subtítulo, coloca-se 2 pontos após o título, em sequência, na próxima linha, um subtítulo. O número do volume, se for um trabalho com mais de um volume. A cidade onde o projeto será submetido, se for uma cidade com o mesmo nome
ou seja, uma cidade que ocorre em outro estado, é bom indicar em qual estado que está sendo submetido o trabalho. E por fim, tem que constar na capa o ano da entrega do projeto. Aqui tem um exemplo de capa para vocês se basearem, então vocês podem ver que todos os elementos são centralizados, embora a BNT, a norma não seja clara onde deve estar cada elemento, o padrão que todo mundo adota é esse, né? No topo da página a gente tem a universidade, o nome da universidade, da unidade e o nome do aluno. No meio o título com subtítulo e embaixo a cidade e o ano de depósito. O outro elemento opcional da parte externa do trabalho é a lombada. Para guiar com uma lombada deve ser feita, a ABNT fornece uma outra norma, a 12225. Tá? O que é a lombada? É uma complementação da capa. Geralmente, quando vai ser feito um arquivamento em biblioteca, a gente coloca aquela capa, aquela encadernação para ajudar a armazenar o trabalho, depositar o trabalho e ser fácil de achar e encontrar. Aqui eu trouxe um exemplo que eu peguei do IFE de Brasília, tá? O que seria uma lombada, né? Então tem os mesmos elementos da capa, lá o nome do instituto, da universidade, o autor, o título, o local de depósito e o ano de depósito. E na lateral também tem a informação do autor e o título do trabalho. Por sua vez, a parte interna que eu comentei anteriormente, ela é formada por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O que compõe os elementos pré-textuais são a folha de rosto, uma lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, lista de símbolos e o sumário. Vamos ver agora o que é cada um desses elementos que formam os nossos elementos pré-textuais. O primeiro item que forma os elementos pré-textuais da parte interna do nosso trabalho é a folha de rosto, que é obrigatória. Ela também é conhecida como a contracapa. Nela vão informações semelhantes à da capa, tem nome do autor, título, subtítulo, número de volume. A grande diferença da capa é que aqui aparece o tipo de projeto e o nome da entidade que está sendo submetido. Então tem um texto menor que informa esses dados. Também vai o nome do orientador, co-orientador ou coordenador, se houver. Também temos local e o ano de depósito do trabalho. Apesar da BNT não definir qual fonte utilizar, o padrão para utilizar de fonte a ser utilizada num texto, em todo o texto, é Arial ou Time News Roman. Né? Que mais que eu ia dizer sobre elementos da contracapa? A contracapa também tem os elementos tudo centralizados, com exceção do item E, que é alinhado à direita, deve ser recuado uns 8 centímetros para a direita. E também na contracapa, ou na folha de rosto, começa a contagem de páginas, tá? Mas não é enumerada, tá? É apenas a contagem. A enumeração, ou seja, o número de páginas, só aparece a partir dos elementos textuais do nosso projeto. Aqui tem um exemplo de folha de rosto ou contracapa. Perceba que ela é bem semelhante, então, como eu falei, à capa, tá? Então tem a universidade, o nome do aluno, o título e o subtítulo. A diferença está aqui no centro, ó, que tem aquele texto do tipo de trabalho, do tipo de projeto onde ele está sendo submetido. Então eu coloquei que é um projeto de pesquisa para a disciplina de pesquisa e computação aplicada da especialização em ciência de dados da Universidade Federal do Rio Grande. E também temos aqui o nome do orientador, que pode constar aqui também. No mais, é tudo igual. Outro item que compõe, então, os elementos pré-textuais é a lista de ilustração. Quando eu digo ilustração, eu digo qualquer tipo de elemento gráfico que pode ter no trabalho de vocês. Por exemplo, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografia, gráficos, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras, que não está aqui. Então, isso a gente chama de ilustração. Ela é listada, ela é elaborada na ordem que aparece no texto. Então, a primeira figura que eu colocar no texto vai ser a primeira figura que vai estar na lista, a segunda vai ser a segunda da lista e assim por diante.
Cada item é designado por seu nome específico, como está no exemplo ali embaixo. Então, vamos dizer que eu estou referenciando um quadro, vou ter que botar ali, ó, quadro 1, travessão, o título e o número da página ou folha que ele ocorre. Então, eu botei ali o exemplo quadro 1, valores aceitáveis de erro técnico de medição, página 5. É recomendado que, se tiver muitos tipos de ilustrações, como eu falei, tiver muitos desenhos, muitos fluxogramas, muitas figuras, você criar uma lista para cada tipo de ilustração, tá? Mas é uma recomendação e eu acredito que num trabalho de pesquisa a gente não vai possuir muitos elementos gráficos. Então, geralmente é bom criar só uma lista de figuras. Se também o trabalho tiver mais de 3 figuras, se tiver uma ou 2 figuras, nem vale a pena colocar uma lista. Então a gente usa aquele caráter opcional da lista de ilustrações. Outro elemento pré-textual é a lista de tabelas. Então, assim como a gente tem uma lista para ilustrações, a gente tem uma lista para tabelas. Ela é semelhante à regra das ilustrações. A lista é elaborada na ordem então, que as tabelas aparecem no texto. E a designação é parecida também. A gente coloca a tabela, a numeração da tabela, né? Geralmente essa numeração é crescente, começa a tabela 1, 2, 3 e assim por diante. Então segue o mesmo formato: tabela, um número, um travessão, o título da tabela e a página onde ela é encontrada. Outro item opcional dos elementos pré-textuais é a lista de abreviaturas e siglas. Tá? Então, é uma relação alfabética de abreviaturas e siglas usadas no texto. Então, quando eu digo alfabética, elas têm que estar nessa ordem alfabética para ajudar a encontrar elas. E geralmente, então, a gente coloca ali a sigla ou a abreviatura e após um espaço, a gente coloca o significado, né, do item que a gente está abreviando ou relacionando por sigla. Aqui no exemplo eu botei a sigla ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, FIO, ponto seria uma abreviatura de filosofia, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Inmetro também. A gente também pode ter como elementos pré-textuais a lista de símbolos. É outro elemento opcional, né? Então, geralmente a lista de símbolos ela é elaborada na ordem que esses símbolos vão aparecer no texto com o seu devido significado. Então, ao contrário da lista de siglas e abreviaturas, que é a ordem alfabética, aqui não, aqui é a ordem de aparição no texto. Então, por exemplo, digamos que o meu texto tem 2 símbolos, o D subscrito AB, que seria a distância euclidiana entre 2 pontos, e o O de N, né, que indica uma complexidade algorítmica, né, a ordem de um algoritmo. Então, se tiver esses 2 símbolos, apareceu o DAB primeiro e depois o O de N na sequência. E aqui, como é apresentado, na mesma ordem de aparição no texto. O último item que aparece nos elementos pré-textuais é o sumário. Ele é obrigatório também, então é fácil de lembrar, né? Dos elementos pré-textuais, o primeiro item, que é a contracapa, e o último item, o sumário, são os únicos que são obrigatórios aqui no nosso projeto de pesquisa. Tá? Ele possui uma norma própria, a NBR 6027, para definir como deve ser feito, mas aqui a gente traz um resumo, sem precisar consultar a norma, né? O objetivo do sumário, então, é apresentar a divisão do trabalho em capítulos, seções e subseções. Também pode chamar de seções primárias, secundárias, terciárias. Tem diversos nomes, tá? O que tem no sumário? Geralmente, então, tem o título onde inicia o título de cada seção, onde inicia cada seção, seguido da página onde se encontra aquela seção. E uma coisa interessante, né? A numeração das páginas que vão no sumário são somente dos elementos textuais, tá? Porém, a contagem do número de folhas ou páginas começa a partir da folha de rosto. Porém, só é numerado e colocado no sumário a numeração a partir dos elementos textuais. Aqui eu trago um exemplo de como é geralmente apresentado o sumário, tá? No topo centralizado, então, a gente tem o nome sumário, em letras maiúsculas, em negrito.
Então, e depois vem as divisões do trabalho. Nesse exemplo eu trouxe o primeiro item, o primeiro capítulo de introdução, suas seções, justificativa, caracterização, contextualização, objetivo e estrutura do trabalho, e as páginas onde estão cada item. A revisão é o capítulo 2, o capítulo 3 é a metodologia, também tem subseções e seções na metodologia, as páginas onde ocorrem. E também temos um capítulo 4, um 5 e um 6, e por último o capítulo de referências, tá? Todos com suas devidas páginas. Essas páginas, o número de páginas é fictício, mas é só para ter uma ideia como é a cara de um sumário. Então, a segunda divisão da parte interna são os elementos textuais. Aqui eu trouxe um fluxograma para mostrar quem faz parte dos elementos textuais. Então, a norma indica esses 5 itens, né? A parte introdutória, o referencial teórico, a metodologia, recursos e cronograma. A parte introdutória pode ser composta de 4 itens. A parte da problematização, né? De abordar o problema, que vai ser proposto no projeto de pesquisa. Podem aparecer também hipóteses, se for o caso, então algumas hipóteses podem aparecer na parte introdutória. Temos também os objetivos, que são divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. E justificativas do trabalho também podem aparecer na parte introdutória. Depois temos o referencial teórico, que é essa bibliografia que vai dar embasamento para a metodologia do trabalho. Depois tem a metodologia em si, que vocês apresentam os seus métodos científicos. Por fim, depois a parte de recursos, que vão ser necessários para projetos de pesquisa. E como é um projeto de pesquisa, sempre tem que se propor um cronograma, né? A gente tem que saber quando vai começar, quando vai acabar, cada etapa que faz parte do projeto de pesquisa. Então, por fim, na parte interna da estrutura do nosso projeto de pesquisa, a gente tem os elementos pós-textuais. São lá que são encontradas as referências, um glossário, apêndices, anexos e o índice, se for o caso. Vamos ver o que é cada um desses. Então, o primeiro elemento pós-textual que aparece no nosso projeto são as referências. É um elemento obrigatório, né? Qualquer trabalho que for citado ao longo do texto, ele vai ter que aparecer então nas nossas referências. Existe uma outra norma para dizer como é que deve ser feita uma referência, que é a NBR 6023. A gente tem que então apresentar em ordem alfabética todas as fontes usadas, tanto de modo direto ou indireto. Depois eu vou comentar como é que é feita essa citação direta e indireta. O que são as fontes do nosso trabalho? São livros, artigos, periódicos, manuais, relatórios, diversos tipos. Uma coisa comum, um erro comum que o pessoal usa é chamar a parte de referências como referências bibliográficas. O mais correto é só chamar de referência, pois a gente pode utilizar alguma referência que não é necessariamente bibliográfica. Então, para ficar mais abrangente, só se utiliza referências. Aqui eu trago para vocês um exemplo de como são as referências, né? Então, primeiramente a gente bota centralizado o título lá das referências, e aqui vocês podem ver que os autores estão em ordem alfabética. Eu citei 2 normas, aqui eu coloquei nas referências, e 2 artigos. As primeiras 2 normas, então, elas são citadas como manual, então, e o autor é a associação que criou a norma, por isso que a gente tem como autor aqui a ABNT. Depois a gente tem os outros 2 autores, que é o Aslus e o Saavedra. Você pode ver que o A começa pelo autor que começa com a letra A e depois o autor com a letra S. Não tem muito mistério. A dica é sempre usar aquelas ferramentas de gerenciamento de bibliografia, por isso elas colocam já no formato certinho da ABNT. É só escolher lá o estilo ABNT e o Zotero, o Mendeley, o EndNote já criam ela bonita aqui para vocês utilizarem. O glossário, então, é o item opcional dos elementos protextuais. Não tem nada demais. Se vocês quiserem colocar um glossário para explicar palavras técnicas, ele aparece, então, nos elementos protextuais. A gente só tem que ter cuidado de listar
o nosso glossário em ordem alfabética. Um outro elemento pós-textual opcional é o apêndice. Ele deve ser, como está no exemplo ali, precedido pela palavra apêndice em tudo maiúsculo e identificado por letras maiúsculas consecutivas, tá? Ao contrário de figuras e tabelas, a gente não usa números, usamos letras para o apêndice. Então, o formato é esse, o apêndice, a letra maiúscula consecutiva, que tem relação com a ordem que aparece, um travessão e o título daquele nosso apêndice. Um outro elemento pós-textual que ocorre é o anexo, né? Assim como o apêndice são elementos que trazem informações adicionais para a compreensão do texto. Em virtude disso, a forma que a gente apresenta o anexo é semelhante ao apêndice. Como se pode ver no exemplo aqui embaixo, tem praticamente o mesmo formato, a gente só troca a palavra apêndice para o anexo. O que a gente tem que comentar aqui é qual é a diferença entre um anexo e um apêndice. Tá? O apêndice é todo aquele material produzido pelo autor do trabalho. Então, se eu crio algum texto, alguma coisa para ajudar a explicar o material, é de minha autoria, ele aparece nos apêndices. Já, se eu peguei o material de outro autor, de outra fonte, e coloquei para ajudar o entendimento do meu trabalho, eu já chamo de anexo. O último elemento pós-textual que aparece na estrutura do nosso trabalho é o índice. Então, ele também é opcional. Existe uma norma 634 que estabelece. Eu não vou me aprofundar muito, porque como a gente está tratando de um projeto de pesquisa e também em TCCs, em monografias geralmente não tem índice, a gente finaliza por aqui, então, a parte de estrutura de um projeto de pesquisa. Após conhecer cada elemento que a norma traz para a construção de um projeto, que fala sobre a sua estrutura, é necessário e indispensável o conhecimento de como apresentar o projeto. Isso consta na parte de regras gerais da nossa norma. Tá? Então, ali são especificados vários itens. O primeiro deles é o formato. Ali diz então que o texto tem que ser em cor preta. Textos coloridos podem ser utilizados somente em ilustrações, dentro da ilustração. O texto que vocês escreverem ali, do corpo do texto, tem que ser na cor preta. Se vocês forem imprimir o trabalho, tem que ser feito em papel branco ou reciclado no tamanho A4. Uma coisa importante, né? Todos os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. Então, a gente tem o anverso e o verso da folha, a parte da frente e a parte de trás, sempre no anverso. Os elementos textuais e pós-textuais podem ser digitados tanto no anverso quanto no verso das folhas. Quanto às margens, as margens no anverso da folha, a gente tem que deixar na parte esquerda e superior 3 centímetros de margem e na parte direita inferior 2 centímetros. Já no verso é o contrário, né? Na parte direita e superior a gente deixa 3 centímetros e na esquerda inferior 2 centímetros. Isso é feito para auxiliar a encadernação, depois foi feita alguma capa para o trabalho. Essas margens então permitem fazer uma furação ou até uma colagem ali. A fonte. Todo o trabalho tem que ser escrito em fonte 12. Tá? A gente utiliza a fonte de tamanho menor quando for fazer aquelas citações, como as de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, legendas ou fontes das ilustrações e tabela. Quanto aos espaçamentos adotados ao longo do texto, o corpo do texto, o texto principal, deve sempre usar um espaçamento de 1,5 entre linha. Espaçamentos simples são usados para as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade. As referências devem ser separadas por um espaço em branco, como eu já disse, então sempre entre cada referência tem que correr um espaço em branco. E na folha de rosto, ali, o tipo do projeto de pesquisa e o nome
da entidade a que é submetido deve ser alinhados no meio da página para a direita, como eu demonstrei lá, ou colocar um recuo de 8 centímetros. Isso aí depender, mas geralmente é essa a cara que a gente tem que dar para o espaçamento. Falando do espaçamento a ser adotado na nota de rodapé, elas devem então aparecer dentro da margem, geralmente a margem inferior, como está aqui. Elas ficam separadas por um espaço simples entre linha aqui, do texto até a margem. E deve aparecer também esse filete aqui de 5 centímetros a partir da margem esquerda para destacar então as nossas notas de rodapé. Aqui então a parte que define como é que é feito o espaçamento para títulos ou indicativos de seção. Um título é composto então, pelo indicativo numérico, que é em algarismo arábico, separado por um espaço, e o nome do título em si. Esse indicativo numérico tem que preceder o título da seção, tem que estar tudo alinhado à esquerda, e com esse espaçamento que eu já falei entre o número e o título. Os títulos das seções primárias devem sempre começar em páginas ímpares, ou seja, no anverso. Eles são colocados na parte superior e são separados pelo texto que sucede por um espaço entre linha de 1,5. Já as subseções devem ser separadas do texto que o precede ou os que sucede por um espaço entre linha de 1,5. Então, a seção principal ou o capítulo começa no anverso, sempre no topo da página, mas já as subseções não precisam iniciar no topo ou no anverso, eles seguem o fluxo do texto. Quando o título ocupar mais de uma linha, a próxima linha do título deve estar alinhada com o primeiro caractere da linha anterior do título. Não alinhado com o número, né? Alinhado com o texto. Quando a gente for tratar com títulos que não têm indicativo numérico, a regra é que eles devem ser centralizados. Quais são os exemplos desses títulos que não têm indicativo numérico? Uma errata, uma lista de ilustração, sumário, as referências. Geralmente são os elementos pré- e pós-textuais. Eles não possuem indicativo numérico. Aqui temos as orientações quanto à paginação. Eu já comentei sobre alguma delas, né? Mas vamos reforçar aqui então. As folhas ou páginas pré-textuais, na parte interna da estrutura, elas devem ser contadas, mas não numeradas. Então a contagem das folhas do projeto de pesquisa tem início a partir da folha de rosto, né, da contracapa, mas sem numeração. A numeração apenas será colocada a partir da primeira folha da parte textual. A numeração é feita usando algarismos arábicos. No anverso, ela deve aparecer no canto superior direito da folha a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo, ou o algarismo mais à direita, a 2 centímetros da borda direita da folha. Já no verso, ela aparece no canto superior esquerdo com as mesmas distâncias. Caso o projeto de pesquisa tenha um apêndice, anexo ou algum outro elemento pós-textual que exija a numeração de páginas, eles devem ser feitas de forma progressiva na sequência da paginação do texto principal. Quanto à numeração progressiva, essa numeração que é colocada em títulos de seções e subseções, ela segue uma outra norma, a NBR 6024. Em resumo, né, o objetivo dessa numeração progressiva é apenas para diferenciar e organizar então as seções, as diversas seções que tem no nosso texto, tá? Lembrando, né, que nunca se inicia os títulos de seções primárias ou capítulos na mesma folha em que se conclui o item anterior. Quanto às citações, existe uma norma específica para dizer como devem ser citados as fontes das referências no texto. Tá? A norma é a NBR 10520. Em resumo, tem 3 formas principais de fazer uma citação no texto. Uma citação direta, indireta e citação da citação. O que é a citação direta? É quando a gente copia o trecho de uma obra original. A gente pega tal qual aparece na nossa fonte e coloca
no nosso texto para deixar uma ideia clara lá, explicar uma visão de algum outro autor. As citações diretas, tá? Quando elas tiverem até 3 linhas, elas aparecem ao longo do texto contidas em aspas duplas, tá? Delimitadas por aspas duplas. Quando a citação direta tiver mais de 3 linhas, aí sim, a gente vai ter que dar um destaque nela. Então, o texto ele tem um recuo a partir da margem esquerda de 4 centímetros, é colocado uma fonte menor do que aquele tamanho 12 que a gente utiliza, geralmente 10. E o espaçamento também utilizado nessa citação com mais de 3 linhas é o espaçamento simples. Aqui eu trago exemplos de como é feita uma citação direta para um trabalho que tem uma autoria única, ou seja, um trabalho que tem somente o autor. Então, eu peguei isso daqui, o autor se chama Ayerbe. A gente pode citar de duas formas, assim, incluindo ele como um sujeito da frase ou colocando depois entre parênteses no fim aqui o nome dele. Vamos ao exemplo então. Aqui, colocando ele no contexto da frase, está aqui, ó, Ayerbe, em 2013, página 15, desse trabalho que a gente está citando, do Ayerbe, ele afirma que, aí sim, está aqui a citação dele, ó, entre aspas, porque não tem mais de 3 linhas. A outra forma de citar é isso, né? A gente coloca, ó, podemos considerar também que a atitude, agora veio o trecho que a gente recortou lá da obra, e aí sim, e depois entre parênteses a gente bota o nome do autor, tá? Tem um detalhe aqui, né? Quando ele faz parte da frase ali, direto, a gente coloca o nome do autor somente a primeira letra maiúscula e entre os parênteses o ano, vírgula, a página, se for um caso. Já quando ele aparece só para dizer onde foi tirada a fonte, que nesse caso aqui, segundo caso, a informação da biografia vem toda entre parênteses. Então, e o nome do autor, tudo em letra maiúscula. Tá? Então, esse é o detalhe que a gente tem que ter cuidado quando for citar somente o autor e a forma que for citar de maneira direta. Quando for fazer uma citação de 2 ou 3 autores de forma direta, a gente sempre apresenta todos os nomes dos autores, na verdade, no caso, os sobrenomes. Né? Então, se faz parte aqui da nossa sentença, então está aqui, ó, Medeiros, vírgula, Paiva e Lacerda, e aí, entre parênteses, a gente tem o ano da obra, né? E a citação entre aspas. A outra forma também, que a gente só quer complementar, dizer de onde saiu aquela informação que a gente colocou diretamente no texto, também, ó, o sobrenome dos autores, tudo maiúsculo, separado por ponto e vírgula, e depois, após o último sobrenome do autor, uma vírgula, o ano, indo, se for o caso, a página de onde foi tirada a citação. Quando a nossa citação tiver mais de 3 autores, a gente tem que dar uma abreviada, né? Então, a regra é a mesma para as outras, porém, o que a gente faz? Ó, aqui no caso, quando a fonte não faz parte do conteúdo da sentença, a gente coloca o nome do primeiro autor do trabalho, o sobrenome, no caso, do primeiro autor do trabalho, em letra maiúscula, e a gente usa o famoso et-al ou et-ali, né? E colaboradores. Com uma vírgula, então, a gente só coloca o sobrenome do primeiro autor e abrevia os demais autores ou colaboradores pelo et-ali ou et-al. O ano e a página. Aqui também é outra forma, né? Quando ele faz parte da sentença. Aí só o que muda é que o sobrenome do autor, só a primeira letra vem em maiúscula, aparece o et-ali, e entre parênteses o ano e a página de onde foi tirada aquela citação. Então aqui tem um exemplo de como se faz uma citação direta com mais de 3 linhas, como eu já disse, né? Então o texto fica recuado aqui, 4 centímetros da margem esquerda. A gente tem que diminuir o tamanho da fonte, tem que ser uma fonte menor que é usada no tamanho original, no texto normal, e o espaçamento entre linhas também é simples, né? Então aqui tem uma citação, por exemplo, ó, por já estar destacada com esse recuo, a gente não usa aspas, só coloca a citação e a fonte aqui, entre parênteses, usando a mesma regra de antes. A outra forma de fazer citação é indireta, então é quando a gente pega a ideia do trabalho do autor e escreve com nossas palavras, tá? Então, em vez de só copiar tal qual está na obra do autor, a gente faz uma interpretação, faz uma síntese, reescreve a ideia do autor.
A regra para formato que aparece o nome do autor é a mesma da citação direta, tá? Aqui eu trago 3 exemplos de citação indireta, então, segundo a IERB 2003, mesma forma anterior, o fortalecimento, blá, blá, blá. Então veja que a gente não precisa usar aspas porque a gente está colocando o nosso entendimento com as palavras. Uma coisa interessante é que quando a gente usa uma citação indireta, a indicação da página não é necessária, porque agora a gente não está copiando de lá, a gente está usando o nosso entendimento. Aqui também tem mais exemplos de citação indireta, quando o autor aqui então faz parte da sentença, ou quando é só para indicar que, entre parênteses, de onde saiu esse conceito. Uma diferença da citação indireta é que a gente pode citar vários autores simultaneamente, ou seja, vamos dizer que um conjunto de autores apresentam a mesma ideia e a gente quer sintetizar aquela ideia daquele conjunto de autores, então a gente coloca lá, sei lá, por exemplo, a inteligência artificial é o tema de diversos trabalhos de pesquisa. Aí eu cito aqueles vários autores que escrevem sobre o tema. Eu botei aqui, por exemplo, esse Aulus Seketmir. Então, a regra aquele de 3 autores, a gente usa igual que a gente viu anteriormente. Aqui, um autor só, o Coley. Então, é só o nome maiúsculo e vírgula separando o ano. Outro autor, Holland. Aqui são um trabalho com 2 autores, Saavedra e o ano. Se eu tivesse citado um trabalho aqui com mais de 3 autores, com 4 ou mais autores, eu usaria também o recurso do Etali, que nem a gente fez nos exemplos de citação indireta. Citação direta, perdão. A terceira forma de realizar uma citação é aquela citação da citação. Digamos que eu estou lendo um trabalho que citou uma obra, porém eu não tenho acesso à obra original, só tenho acesso a essa obra do trabalho que eu estou lendo. Então eu vou fazer essa citação da citação. Como é que acontece? Para fazer isso eu tenho que usar o APUD, né? A gente usa a palavra chamada APUD, que quer dizer citado por. Aqui tem 2 exemplos de citação direta e citação indireta, tá? Então, por exemplo, eu peguei o trecho da obra que eu estou consultando. A indústria da informação isoladamente não produz conhecimento. A obra que eu tenho acesso é o Souza e o Araújo, tá? Então, mas essa citação saiu do Barreto. Então eu digo, eu estou citando isso, que veio do Barreto, mas foi citado por Souza e Araújo em 91, tá bem? Então a obra original é o Barreto, só que a obra que eu tenho acesso, que eu estou usando, é Souza e Araújo. De forma indireta também, eu posso colocar aqui, para Barreto, então sempre a fonte original vem primeiro, né? Não é a que eu tenho acesso, em 1990, citado por Souza e Araújo em 91, a indústria da informação não elabora conhecimento de forma isolada. Tá? Então é assim que acontece a citação por citação. As regras para as siglas são bem simples, né? Ela é um elemento pré-textual, né? A gente tem uma lista de siglas, e como é que a gente forma elas, né? Como é que a gente escreve elas? Lá na lista de siglas, então, a gente põe eu já expliquei, né? Coloca a sigla e depois o significado dela. Já no texto, quando a gente vai fazer menção a uma sigla, a primeira vez que a gente faz a menção a ela, a gente tem que botar o conteúdo da sigla por extenso, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí, entre parênteses, a ABNT. Feita essa referência à sigla, a partir daí em diante, da primeira referência a essa sigla, a gente pode usar somente ela, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos de siglas, botei especialização em ciência de dados. A primeira vez que eu citei a especialização, eu coloquei ali ECD entre parênteses. A partir desse ponto, eu posso só usar ECD. Nunca esquecendo que todas as siglas que aparecem no texto têm que estar na lista de siglas. As regras para as equações de fórmula são bem simples, né? A equação tem que ter um destaque no texto, então geralmente ela aparece centralizada ou com algum recuo a partir da margem esquerda. E é interessante, né, que toda equação tenha uma numeração associada, tá? Essa numeração ela é feita com os nossos algarismos arábicos e ela fica sempre alinhada à direita da página, como a gente tem o exemplo aqui, né? A gente tem a área do círculo, então está aqui a equação, e à direita está o número dela.
É interessante colocar um número adicional que indica de qual capítulo que aquela equação é. Então a gente põe 2, ou seja, é o capítulo 2.1. É a primeira equação que acontece no capítulo 2. Aqui também tem um outro exemplo, uma segunda equação de uma exponenciação do número de Euler na x, que é representada por uma série numérica aqui, e a numeração alinhada à direita. A equação pode também ocorrer ao longo do texto, como está no exemplo aqui, né? Então tem um texto, vamos dizer que apareça alguma equação que tem que aparecer num texto. Tá? Isso é permitido e quando ocorrer, a gente tem que ter cuidado em relação ao espaço entre linhas, que pode ser um pouco maior para o texto poder comportar os elementos daquela equação. A equação pode ter um expoente, pode ter algum índice que faça com que ela extrapole o tamanho da linha ali. Então a gente pode manipular o espaço entre linhas quando tem uma equação no texto. As regras para as ilustrações são bem simples, tá? Então, se a gente pegar aqui nosso conjunto de ilustrações, figura, fluxograma, fotografia, quadro, o que seja, elas sempre têm o mesmo formato. A gente tem que botar, então, a identificação dela é composta pela palavra que designa ela, né? Então, se for uma figura, vai ser figura, seguido do número de ordem de ocorrência. Então, a gente vai ter que botar a figura 1, depois a figura 2, figura 3 e assim por diante, né? Sempre algarismos arábicos. Após a designação da figura, né? Do elemento da ilustração, a gente coloca um travessão e coloca o título da figura. Essa informação, então, sempre fica acima da figura, né? na parte superior dela. Após a ilustração, então, na parte de baixo da figura, na parte inferior, a gente sempre tem que indicar a fonte da ilustração. É um elemento obrigatório, né? Mesmo que seja o próprio autor. Então, se for o próprio autor, a gente vai colocar a fonte o próprio autor, senão a gente tem que indicar da onde saiu aquela ilustração. Na parte inferior também a gente pode colocar alguma legenda para evitar que quem está lendo o texto tenha que recorrer ao texto, na figura já tem uma explicação dela, pode ter notas e outras informações necessárias para a compreensão. Mas é opcional, tá? Na parte inferior somente é obrigatória a fonte consultada. Esses elementos de ilustração devem ser sempre centralizados, não tem indicação na norma, mas a praxe é usar centralizado. E é bom sempre lembrar, né? Todos esses elementos, ilustrações, equações, tabelas, sempre deve ser citado o texto. Não adianta jogar lá o elemento, a ilustração e não fazer nenhuma referência no texto. E é bom também que sejam inseridos o mais próximo possível da onde são citados. Aqui então eu tenho um exemplo de como uma ilustração ficaria num texto. No caso aqui a ilustração é uma figura, então eu coloco ali a palavra designativa figura, o número dela de ocorrência 1 e o título, um exemplo de figura. Então está aqui a minha figura, que é um gráfico, e embaixo a fonte, da onde eu tirei essa figura. Já a regra para tabelas, ela segue a padronização do IBGE. Então, a NBR recomenda que use o IBGE, né? No geral, uma tabela, a formatação lá, usa as mesmas regras da ilustração. Na parte superior tem a identificação, número de ocorrência, travessão, título, e na parte inferior, fonte, legendas, notas e outras informações. Sempre lembrando que somente a fonte é obrigatória. Uma diferença que tem aqui é o tamanho da fonte, né? Geralmente para a tabela recomendo que esses textos que acompanham a tabela sejam 2 números menores que o texto do principal. Assim como as figuras, né? As tabelas devem ser citado o texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Aqui então a gente tem um exemplo de uma tabela. É importante que a tabela tenha, que a recomendação que tenha o mínimo possível de linhas horizontais, então tente usar o mínimo possível de linhas. E uma tabela não possui bordas laterais. Outra coisa importante sobre tabela é que a informação principal da tabela tem que ser números, dados, tá? A tabela é muito semelhante à ilustração do tipo quadro, né? A diferença principal de um quadro para a tabela é que num quadro a gente tem as bordas laterais.
Bem, pessoal, a parte de normas técnicas termina por aqui. Eu acredito que agora já temos subsídios para a gente pegar aquele esqueleto de projeto que você já viu trabalhar com o professor Paulo e coloquem num formato inspirado na NBR. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até a próxima.